essa equação de Bernoulli, né? Então vamos definir melhor o que significa essas três partes, né? Então nós temos lá que o Z é a carga potencial, a pressão dividido por gama é a carga de pressão. A velocidade ao quadrado dividida por duas vezes a gravidade, agora é a gravidade, né? E não mais o peso, é a carga cinética, correto? Então, a partir daí, eu tenho uma tubulação, né? Que ela pode ter nível. O que é ter nível? É o aumento, né? Da altura. Aqui no caso, essa primeira área, ela está em relação ao eixo, né? Lembrando o eixo horizontal, que nós já conversamos, está sem nenhuma altura ao eixo horizontal. Porém, essa aqui já tem uma altura. Nós também temos que recordar que a velocidade em relação ao fluido, né, é igual à velocidade, à área dele. Então, se eu pegar essa área A e tem uma velocidade que ela é igual a esta área 2 em relação, vezes a sua velocidade, né? Então eu vou ter a área A vezes a velocidade A igual a área 2 vezes a velocidade 2, né? Nós temos que recordar isso e ter em mente, né? No interior de um fluido em escoamento existem infinitas linhas de corrente definida por suas partículas fluídas, né? Que são essas linhas aqui que se demonstra aqui. Então, são infinitas decorrente às suas partículas. A superfície constituída pela linha de corrente formada no interior do fluido é denominada de tubo de corrente ou veia líquida. Então, esse movimento que se dá do fluido é denominado, né? Cada linha dessa é denominada de tubo de corrente ou veia líquida, certo? A partir disso, eu posso igualar, né? Porque a pressão é igual, né? A pressão desse, dessa velocidade do fluido é igual a essa, eu posso igualar em relação a essa fórmula. Aí eu tenho que a pressão dividido pelo γ1, o peso específico, mais a velocidade ao quadrado 1 dividido por 2g mais z1 é igual a pressão 2 dividida pelo peso específico 2, né? Mais a velocidade ao quadrado dos 2 dividido por 2g mais z2. E isso é igual à constante da velocidade, né? Essa parte é igual. Considerando as seguintes suposições: o escoamento é permanente e laminar, não há perda por atrito, não há eixo realizado ou fornecendo trabalho, não há transformação de calor, a energia interna é constante em dois pontos. Então, não mudou nada, mesmo trocando de nível, né? Olha, mesmo trocando de nível, não mudou as propriedades. Eu posso ter realmente essa fórmula aqui. Qual é a diferença dessa fórmula para a primeira, gente? Nenhuma, a única coisa é que eu igualei os dois pontos, porque pela equação da continuidade a gente tem a mesma energia, a mesma velocidade, então são iguais, eu posso igualá-las, né? Então, a equação de Bernoulli, a energia ao longo de um tubo de corrente é constante. Foi o que o professor acabou de dizer. A energia sempre é igual. A energia inicial é igual à energia final, certo?
E aí? Para que aí agora nós vamos lembrar para que serve essa equação? Para mostrar, para calcular, por exemplo, o voo de uma aeronave em função do vento que passa pela asa, né? Então, aqui nós temos num tubo, né, de vento, né, um modelinho, e nós estamos vendo a região de escoamento e com efeito viscoso, né, de viscoso importante. Não pode ser considerado como a aplicação da equação de Bernoulli. Então, se veja, se efeitos viscosos importantes. Lembrando, gente, da quando tem aquele movimento da asa que o professor mostrou lá no quadro para vocês lá na sala, que ele fica fazendo movimento circular e o vento que passa por baixo é o que faz a asa levantar, correto? Então, aí nós temos, né, alguns pressupostos. As regiões de escoamento com efeito viscoso importantes não pode ser considerado como aplicação da equação de Bernoulli. O que diferencia? Diferencia que aqui a parte superior da asa ela vai fazer um movimento, o vento, né, ao passar por ela, vai fazer um movimento circular. Então a pressão vai ficar mais leve. Então eu mudei a pressão, mudou o fluido. Então isso já não entra na equação do Bernoulli, né? Escoamento em máquina hidráulica, fornecimento ou extração de trabalho. Ou seja, quando eu tenho, né, aqui um movimento para que tenha uma diferença entre uma continuidade e outra, né? Aí o trabalho extraído no escoamento da turbina. Então já também não é, eu não posso fazer equação de Bernoulli. E transferência de calor, né? Fornecimento ou extração de calor. Então, tudo aquilo que o professor já tinha falado que não poderia existir, o professor só está reafirmando. Então, diferentes regiões de escoamento entre as quais houve fornecimento ou extração de energia, trabalho, calor, né? Não possui energia mecânica igual, certo? E por fim, né? Seus somatórios de energia, Z mais P, gama mais V ao quadrado dividido por 2G, é uma constante, é igual a constante. São diferentes em diferentes posições, correto? Nesse caso, desses três exemplos que o professor passou, né? A consideração dos termos de energia fornecido ou extraída será feita com a aplicação da equação de conservação da energia, primeira lei da termodinâmica, a partir da aplicação da teoria de transporte de Arnold. Arnold ele vai me dar uma constante, né? Vai ser um número para eu poder aplicar para que este movimento que seja variado ou calor tenha um trabalho ou haja uma mudança, né, no fluido em relação ao movimento de densidade, eu posso utilizar essa fórmula com a constante de Reynolds, certo? Que a gente vai ver mais para frente. E aí eu tenho o escoamento, né, da água, a energia total da água sem o escoamento, né? Então aqui o professor pode mostrar para vocês os tubos, e eu já mostrei, né, para alguns, ou se não me engano para todos, os tubos ligados. Percebam que ele tem uma ligação entre eles aqui, né? E a pressão, olha, está igual, certo? A linha de pressão ela é a mesma para as três.
porque eles não estão escoando, estão parados, que é os tubos ligados que tem lá no laboratório que o professor já mostrou para vocês. A partir do momento que há um escoamento, o que acontece? Há uma diminuição nos tubos mais próximos do escoamento, né? Mas a altura 1, a altura 2, a altura 3, ela é constante, só que percebo que há uma diminuição na linha da pressão, certo? Então há uma diminuição na altura sim, né? Na altura 2 e na altura 3, certo? Agora, quando há um estrangulamento na seção, gente, quando fala em estrangulamento, dá pra gente imaginar, lembra os termômetros? O termômetro é um estrangulamento, é uma diminuição, né? Ele vem de um tamanho, de repente ele reduz, né? Então, o que acontece quando nós fazemos isso com a água, né? Então, há uma diminuição, né? No estrangulamento, antes do estrangulamento. A partir do estrangulamento há uma redução, mas não é tanto, né? Mas ele tem uma função que é em função de gama, né? Peso específico, que ele vai ser essa constante em relação ao estrangulamento, certo? Efeito de perca d'água, né? A perda ao longo da canalização é uniforme em qualquer trecho das dimensões constantes, independente da posição da tubulação. A perda de carga é uma perda de energia do sistema devido à transformação de energia mecânica para térmica causada pelo atrito interno e contando com superfície sólida. Foi como o professor falou, é difícil não ter atrito porque sempre vai ter umas irregularidades dentro do tubo, né? Então, agora vem os exercícios. Gostaria que vocês fizessem os exercícios em casa, né? Se tiver alguma dúvida, anota e o professor vai tirar na aula. Muito obrigado pela atenção. Até o próximo conteúdo.